Luiz, independente de qualquer coisa, é um grande prazer ter você aqui no nosso canal, tá? A gente conhece aí um pouco da sua história, sabe da importância que você tem aí dentro do segmento farma. Então, ter pessoas do seu quilate sempre é muito importante aqui para os nossos ouvintes, para o nosso público aqui do canal da DNA Sistema. Então, se sinta em casa, nós estamos aqui de portas abertas para você, fique à vontade e a gente está aqui para poder absorver o máximo de conteúdo possível, né? Que você tem aí para nos dar, com certeza é muito conteúdo importante, relevante, né? Então, eu agradeço muito em meu nome, em nome da DNA Sistemas e de todas as pessoas que estão aqui participando com a gente nessa live. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui, na realidade, compartilhando um pouco da nossa experiência, né? E eu acho que é fundamental, nós vivemos um momento de imprevisibilidade total, que jamais pensamos que atravessaríamos, e eu acho Exato. que é um aprendizado diário que nós temos, todo dia nós estamos aprendendo. Então, é uma honra para a Ascoferj ter uma parceria com a DNA, vocês estarem lá conosco, prestigiando a instituição. A Ascoferj existe há 35 anos, com o objetivo sempre de trabalhar em prol da melhoria do profissionalismo do varejo farmacêutico. Essa é a nossa missão, a missão de nossa equipe, dos nossos colaboradores, prestadores de serviço, e a Ascoferj, na realidade, ela só existe, né, em função da credibilidade que ela tem dos seus associados, que confiam no trabalho da equipe e da instituição, que hoje é uma instituição regional. A Ascoferj tem a sua base aqui no estado do Rio de Janeiro, mas, na realidade, hoje ela já tem um conhecimento a nível nacional. Sim. Pelo trabalho que ela desenvolve, sempre atenta e tentando trazer uma proposta de solução. Eu acho que a nossa missão, como a missão da DNA, é entregar solução ao empresário, né? Nós vivemos Exato. momentos de adversidade e nós temos sempre que fazer o que nós aprendemos na vida, que são conexões do bem. Então, eu agradeço aí pela parceria, pela confiança, e a gente está aqui para bater um papo, trocar uma ideia e aprender um pouco, né, um com o outro, e a gente diariamente está sempre aprendendo. Ok? Obrigado pelo Exato. convite aí. Vamos Nada. trocando aí uma bola aí. É isso aí. É muito importante, né? A gente está levando o máximo de informação possível, né, para as empresas. Eu acho que hoje o mínimo que principalmente empresas de tecnologia como a DNA Sistema de levar, de informar o seu cliente, de informar o segmento que você trabalha. Então, o que a gente tem feito aqui no nosso canal é exatamente isso. Toda quinta-feira, né, às vezes às terças, quando a gente tem uma presença tão ilustre quanto a sua, mas normalmente toda quinta-feira, às 7h30 da noite, nós sempre temos a live aqui com um convidado que é especialista em determinado segmento, né? E é voltado sempre, gente, esse canal é voltado 100% para o varejo, 100% para o varejo farma. A ideia de realmente poder potencializar esse conhecimento através dessas lives é o que nos impulsiona, né? A nossa missão é exatamente isso, está levando facilidade, está levando conhecimento, está levando ferramentas onde vão estar ajudando o dia a dia do gestor de farmácia, né? E vamos falar, Luiz, um pouco aí sobre essas mudanças, né, que aconteceram no meio da pandemia, mudanças no conselho. O gestor de farmácia, ora escuta uma coisa, ora escuta outra coisa, né? E isso causa, assim, uma insegurança muito grande, né? O que você acha sobre isso? O que você vê nesse cenário que tem acontecido aí
no segmento farma a respeito dessa insegurança que o gestor está passando? Na realidade, Daniel, não é o setor de farmácia. A nossa vida mudou. De uma forma Sim, com tempos que nunca pensamos que poderíamos estar passando. Então, a nossa vida mudou e, consequentemente, as empresas, elas são uma constituição jurídica que tem um contrato social, tem um prédio, tem instalações, tem mercadoria, mas as empresas são feitas de pessoas. Então, nós sim, estamos aprendendo a lidar com novas situações. E o que acontece, como eu te disse, a imprevisibilidade, como aconteceu, em fevereiro estava tudo às mil maravilhas, todo mundo feliz, todo mundo numa expectativa de um ano de recuperação econômica, que o país vinha sinalizando, com possibilidade de investimento, todo mundo acreditando que poderíamos ter um ano repleto de crescimento, quando, de repente, o que acontece? Uma pandemia vem e desestabiliza não um estado, uma região, um país, né? Desestabiliza o mundo de uma forma geral. verdade. Isso veio fazer que nós precisamos repensar os nossos valores. Você que tem uma rotina, e a nossa rotina, eu digo, que era muito analógica, né? A nossa rotina Sim, era aquela rotina de contato, de reuniões, e de repente você fica impedido de fazer isso. Então, hoje, algumas conclusões, lições, nós estamos aprendendo durante esse período. Uma delas que é fundamental, a questão da tecnologia. Não há mais como se fugir da tecnologia. Aquele sim, que, eu fiz assim, deu certo, vai continuar dando certo, não pode mais. Hoje, todas as pessoas, os amigos que eu converso, dizem para mim que estão trabalhando mais hoje remotamente do que quando trabalhavam antes dessa questão da pandemia. Então, exatamente. de uma forma geral, a gente, o nosso segmento, alguns segmentos que a gente se relaciona de uma forma geral da economia, tiveram um impacto menor. O segmento do setor farmacêutico, de alimentação, Sim, teve uma queda menor. O nosso setor, tradicionalmente, eles são mais lineares. Você tem alguns setores que você tem períodos sazonais, que você tem uma venda maior e depois a venda cai. Você não vai fazer isso. Você vai tomar o produto de uso contínuo e vai ter que continuar tomando. Então, o nosso segmento exatamente. passou por um período que eu digo que foi muito intenso dentro da instituição, foram 3 meses, o que você falou, de informação e desinformação. E teve também Exatamente. muita insegurança jurídica, porque era um novo, que não tinha previsibilidade na legislação. Então, como fazer? Você tem um país com 5.570 municípios, que tem um guarda-chuva da Anvisa que normatiza. Ela normatiza, Sim, mas quem fiscaliza é a vigilância sanitária. E você tem 5.570 vigilâncias sanitárias no país. E em municípios geminados, com procedimentos totalmente divergentes um município do outro. Eu agora, recentemente, um colega da região aí, diretor nosso, me passou um decreto do prefeito que estabeleceu um exemplo bem simplório, que você, para entrar no estabelecimento, teria que verificar a temperatura, né? Se você estava com febre, com termômetro digital. Se você tivesse com febre, você não poderia entrar no estabelecimento. Olha, se a farmácia vende medicamento, eu quero comprar um analgésico ou um antitérmico, como eu não posso entrar? É, É de uma incoerência assim, absurda, né? compreende? Então, assim, o despreparo dos órgãos fiscalizadores ficou muito evidenciado nesse momento. Eu digo que o Brasil não é questão de legislação, né? Nós temos legislação demais. O nosso segmento no varejo, ele é o mais regulamentado e normatizado que existe.
Você está Exatamente. sujeito à esfera dos três órgãos do parlamento. Você tem leis federais, estaduais e municipais. Você tem a Anvisa que normatiza. Você tem o Conselho Federal que pratica as resoluções. Você tem um Conselho Regional que faz deliberação. É um emaranhado de leis. Eu estou falando só da área regulatória. Exatamente. Como um empresário que tem, né, a dificuldade de se envolver no operacional vai conseguir absorver tamanha quantidade de informações? Né? É, Recentemente, as questões do EPI, que você teve que estabelecer normas de protocolos de segurança dentro da empresa, até mesmo para os clientes, quer dizer, foi uma mudança muito grande que não havia o preparo e não havia o conhecimento como nós estaríamos lidando com isso. Então, esse fator fez com que a instituição se desdobrasse através da sua equipe, né, da área do departamento regulatório, departamento jurídico, departamento de comunicação. Para você ter uma ideia, nesse mês agora de junho, a revista das COFERJ, que tem 1 ano e 6 meses que começou a ser, ela saiu do impresso, ela atingiu uhum. 50 mil visualizações. Por quê? Realmente Porque a Scoferg ela se tornou uma fonte confiável de informação para o empresário do setor farmacêutico. não, com Então, certeza. É importante informar da forma correta, né? Você passar a informação de maneira correta para o empreendedor, para o empresário. A gente viu aí situações como a questão dos empréstimos, dos auxílios. As informações, uma hora aparecia de uma forma, outra hora aparecia de outra forma. Então, se não tivesse uma associação como as Coferj aí para realmente ir a fundo e ter pessoas especializadas para poder realmente entender como isso funciona e trazer essa informação já lapidada para o gestor, fica tudo muito mais difícil, né? E falando um pouco de tecnologia, Luiz, uma coisa que a gente sentiu muito aqui nesse, eu chamo de novo normal, né? verdade. O que a gente sentiu muito é a questão da conectividade. A gente viu em vários segmentos do varejo, no segmento farma também, uma aceleração de coisas que eu digo para você que não é que não iam acontecer, já iam acontecer, mas eu acredito que não iam acontecer agora, iam acontecer a um prazo maior. Mas isso tudo acelerou muito. Vou dar um exemplo para você sobre a questão do delivery, né? A questão do uso do delivery, né? Você via que algumas empresas já usavam delivery, já usavam algumas aplicações de pedido e tudo mais, mas eram situações muito isoladas. De um dia para o outro, isso meio que se tornou um dos canais mais importantes de venda para a farmácia, né? Quando você fala aqui no delivery, eu queria abrir um parênteses aí que eu acho que é relevante. Né? Não só foi o delivery, o e-commerce, né? O e-commerce Sim, também teve um crescimento muito grande. Mas aí você fala, um crescimento talvez de quase 150%, 160%, é o que dizem. Mas sim. quanto representava o e-commerce dentro do negócio? Menos de 1%. Então, na realidade, o empresário, né, eu digo sempre, quando tem oportunidade, é uma questão que vem de educação de berço. Infelizmente, no nosso país, nós não temos oportunidade de ter uma disciplina que seria fundamental, que é a parte de educação orçamentária familiar. Isso não há essa cultura por parte da população. Se você, como cidadão, não sabe fazer a gestão do seu orçamento familiar, como você vai fazer a gestão de uma empresa? Então, Exatamente. você tem um sistema que é um excelente sistema, que ele te proporciona para os seus clientes ferramentas, mas o que adianta essas ferramentas se ele não sabe utilizar as ferramentas e não usa de maneira adequada? Então, quando, né, um empresário
eu vou chamar, me permitir te chamar de comerciante, ele confunde a pessoa física dele com a pessoa jurídica e faz uma coisa só, isso certamente não pode dar certo. Então, nós precisamos entender que na vida pessoal do cidadão, ele tem que aprender a ter gestão. Ele pode ser o dono da empresa, mas ele tem que entender que ele tem que ter um prolabore dentro da viabilidade econômica do negócio dele. Aí você vai pegar o teu sistema, vai colocar para ele, vai dar todas as ferramentas, mas se ele não tiver disciplina para poder utilizar aquelas ferramentas, ele não vai conseguir obter sucesso. Aí quando você fala de delivery, eu abro um parênteses aqui, o delivery é um negócio dentro do seu negócio. É um centro de custo à parte. Exatamente. Quanto é um é que canal custa à parte. Quanto é que custa o seu delivery? Né? Qual é o custo do seu delivery que você tem de divulgação, de publicidade, de colaborador, de funcionário, de impostos, do transporte? Isso tem que ser, né, um centro de custo porque é um negócio dentro do seu negócio. E quanto eu Precisa ser faturo? mensurado, né? Precisa ser mensurado. E é uma coisa que eu acho muito estranho aqui na capital, né, no interior, eu não sei se tem esse costume. Você faz a compra de qualquer produto alimentar, você paga uma taxa de entrega. Você, quando compra da farmácia, você não cobra a entrega e o cliente ainda quer desconto. Existe É, uma é cultura, existe essa cultural. cultura, exatamente. É uma questão Exatamente. cultural. Então, assim, há uma necessidade do empresário ele ter, na realidade, ter profissionalismo dentro do que ele faz. Né? Então, assim, essa questão que a gente fala de tecnologia, eu acho que isso veio despertar um pouco essa necessidade de você usar a ferramenta que você pode usar de uma maneira correta para você poder se concentrar naquilo que é estratégico. Porque na maioria das vezes que a gente observa, né, do proprietário, do empreendedor, é que ele perde muito tempo no operacional. Ele foca no operacional e deixa de fazer o estratégico. Então, ele perde a oportunidade de se atualizar e tomar decisões. Essa é uma visão que eu tenho, né, Não, do cenário, na minha percepção. com certeza. A gente hoje, é um grande desafio que a gente tem aqui na DNA, além de mostrar ali o que a ferramenta pode trazer de informação, ensinar e mostrar para o cliente como ler essa informação e como levar isso para o seu dia a dia. Então, uma coisa que a gente procura muito fazer é exatamente o quê? É unir a ferramenta e entender que aquela ferramenta ela só vai te dar ali a informação, mas que você precisa ler aquela informação de maneira correta e além de ler aquela informação de maneira correta, você precisa aplicar aquilo dentro do seu negócio, né? Então, Verdade. se eu tenho lá a oportunidade de ter uma ferramenta dentro do meu negócio, onde ela me mostra minhas rupturas de estoque, ela mostra onde eu estou falhando na minha compra, como que eu vou agir a respeito dessa informação, né? Como que eu vou me programar, como eu vou programar minhas compras, né? Então, o que eu acho que é bacana é a gente tentar, até para poder minimizar o impacto dessa avalanche tecnológica que o gestor, que o comerciante está sofrendo, é entregar isso de uma maneira que ele consiga entender melhor aonde aplicar isso, né? De que maneira aplicar isso, da maneira que ele consiga ler essa informação. E como que ele vai ler essa informação? Quando você consegue levar isso para o dia a dia dele, né? Pegar É ali. aplicabilidade. Tem que aplicar. Exatamente. Exatamente. Informação você tem em qualquer local. Você abre o Google aí, você tem informação. Mas não basta a informação, é você aplicar gerando conhecimento para tomada de decisões. Exatamente isso aí. Isso que eu acho que é o grande quê da questão, né? Você saber como transmitir isso para o gestor de farmácia hoje.
É muito importante ter essa postura quando a gente está passando esse conhecimento para o gestor de farmácia. Então, a tecnologia hoje é uma coisa que ele tem que encarar de uma maneira que isso é um facilitador, né? Então, entende o seguinte, eu vejo que a tecnologia não vai fazer o gestor de farmácia mudar o seu jeito de pensar ou de gerir o seu negócio. Quando eu falo mudar o seu jeito de pensar, as técnicas de gerir um negócio, elas são aperfeiçoadas, mas a base de tudo é o que a gente já conhece. A tecnologia, o que ela faz? Ela facilita tudo isso. Facilitador. Ela agiliza, exatamente, ela agiliza isso tudo. Ela faz as informações fluírem de uma maneira mais rápida e automaticamente faz com que eu tenha uma tomada de decisão mais rápida, né? E mais Então, assertiva. Exatamente. Então, você imagina, eu tenho todo um segmento que está se mobilizando, que está entendendo isso. Você vê hoje os cases aí de maior sucesso do nosso estado, do nosso país, aí são as empresas que mais investiram em tecnologia, são as empresas que mais investiram em marketing. Então, o mundo digital ele está aí para ser explorado e da melhor maneira possível, né? Eu gostaria até de fazer uma contribuição. Alguns fatores, como você disse anteriormente, fizeram que houvesse uma aceleração em muitas áreas dentro do nosso segmento. Tá? Se falava há muitos anos na questão da telemedicina e da consulta remota. Sim. Até o final do ano passado, no final do ano passado, o Conselho Federal de Farmácia fez uma resolução. Essa resolução foi criticada pela maioria dos conselhos regionais e o Conselho Federal retirou essa proposta em função da crítica que sofreu pelo corporativismo dos conselhos regionais de medicina. O que aconteceu com a pandemia? Hoje você faz a consulta remota. Exatamente. Outro fator que foi decisivo e é importante, eu quero aproveitar a oportunidade, houve a questão da receita digital. Então, há ainda empresários que acreditam que a receita digital é você pegar uma receita que o médico prescreveu, que tira uma foto e que entrega na farmácia e que você vai ter lá a dispensação com essa receita. Hoje, a receita hoje digital, em alguns estabelecimentos que eu tenho conhecimento, já representam, na linha de antimicrobianos e de ansiolíticos, 30% do faturamento da empresa. Olha só. Então, na realidade, o que está acontecendo? Hoje, os médicos ainda mais conservadores, eles não têm o hábito de fazer a prescrição digital, porque você tem que fazer a prescrição, colocar o certificado digital, e isso tem que ser validado pelo ITI. Sim, sim. Será que o empresário está atento a isso? Será que ele está percebendo que isso é uma mudança que está acontecendo? Agora, esse mês agora de junho, o presidente da República ele fez a regulamentação da logística reversa dos medicamentos. Isso está se discutindo há quase uma década. A partir de agora, vai haver uma comissão durante 6 meses, onde as farmácias, em parcerias com os distribuidores e as indústrias, vão fazer o recolhimento em função da contaminação que existe, qual a quantidade de medicamentos que são jogados, né, no meio ambiente. Como se descarta hoje um medicamento dentro da sua casa? Isso vai para o lixo. Então, são coisas que estão acontecendo numa velocidade que você estava aí parado fazendo a discussão, e hoje você está vendo, é receita digital, é logística de reversa, é empresa montando e-commerce, de repente, que nunca pensou em e-commerce, já está pensando em fazer em e-commerce. Tem uma rede aqui no Rio de Janeiro que tinha um planejamento para fazer delivery em 3 anos, ele implantou em 3 meses. Olha só. Até algumas empresas da própria Febrafar, que é uma parceira nossa,
né, que é a nível nacional, porque as instituições, equivocadamente, nós somos parceiros, nós temos as instituições nacionais, a FEBRAFAR, a BCFARMA, a Abrafarma, que cuidam de assuntos macros a nível federal, na esfera do âmbito federal. Mas quem que cuida do assunto aqui no âmbito regional e municipal são as entidades, instituições regionais, que estão ali no dia a dia, conhecendo o que está acontecendo. Hoje, dentro da LERJ, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tem mais de 30 projetos de lei tramitando, todos eles voltados para a farmácia. Se você não estiver acompanhando isso, isso pode causar um dano muito grande à empresa. Exatamente. Então, daí a importância do empresário entender da representatividade da instituição, dele acompanhar o que está acontecendo no mercado, você não pode ignorar. Então, ele não tem tempo, ele se dedica, ele se absorve muito no operacional, onde ele deveria aprender a delegar, estabelecer os processos dentro da empresa para poder ter lá os indicadores de performance para que ele pudesse. E a ferramenta que, né, a tecnologia hoje nos proporciona é exatamente para atender esse objetivo, para que ele tenha um tempo para se dedicar a pensar em situações estratégicas. Exatamente. Igual no mês passado a gente lançou um módulo de delivery aqui na nossa ferramenta, que é integrado. E é importante entender também, tipo assim, vou começar a trabalhar com delivery, mas se eu não tenho uma aplicação que é integrada com o meu estoque, o que vai acontecer? Eu estou vendendo lá no delivery, lá na nuvem, e estou vendendo no meu balcão. Às vezes eu estou vendendo o mesmo produto ao mesmo tempo, aí gera ruptura de estoque. Aí a gente volta lá atrás naquilo que a gente estava falando no início, né? Eu começo a ter ruptura de estoque, eu começo a não conseguir comprar bem, começa a faltar ou sobrar mercadoria dentro do meu negócio, e isso gera gargalo e prejuízo para o meu negócio, né? Então, a tecnologia está aí para isso, ela está para poder auxiliar e não deixar esse tipo de coisa acontecer. Você falou aí sobre a receita digital. No mês passado, a gente fez uma live aqui com o Rupem, da Cibrafar, que é uma empresa especializada exatamente nisso, em receituário digital. E ele deixou um conteúdo fantástico na live que ele participou com a gente, falando exatamente sobre isso, sobre a ideia do receituário digital não é simplesmente um arquivo um PDF que eu mandei pelo WhatsApp, não é isso. A ideia é ter um controle e fazer com que tanto o gestor de farmácia quanto o próprio cliente ele tenha mais segurança do que ele está levando, né? Porque, infelizmente, você tem várias situações aí que você pega um receituário médico que é complicado. Às vezes, né, nem o próprio balconista ou farmacêutico consegue entender o que está ali prescrito para o cliente, né? Então, muitas vezes você perguntar ao médico, ele sabe o que ele escreveu depois. Ele nem lembra mais o que é, né? Então, tipo assim, isso evita de você se medicar de maneira errada. Isso dá um controle, principalmente na questão de dispensar os medicamentos para o gestor de farmácia melhor. A tecnologia, pessoal, é o que eu falo muito com os clientes, não tenham medo da tecnologia. Ela não está para competir com nada ou para tomar o lugar de nada. Pelo contrário, ela está para poder ajudar e fazer com que as coisas que já funcionam hoje funcionem de uma maneira melhor, né? E até também, Daniel, veja bem, certamente está havendo uma mudança já que foi acelerada no perfil do consumidor nosso. Sim, com certeza. O perfil do consumidor hoje ele já mudou. Com certeza. E outra coisa, essa geração que vai ser daqui a alguns anos, o consumidor da farmácia, da drogaria, o consumo dele está na palma da mão dele. Exatamente. Então, o fato de você trabalhar, né, de uma maneira hoje não significa que daqui a 5 anos essa maneira será a maneira que vai atender a necessidade do seu cliente. Você tem que estar atento, né, à agilidade,
as oportunidades do mercado, ver o que está acontecendo, aprender, estudar permanentemente, porque as ferramentas, a gente acho que está acabando a bateria aqui do PC, desculpa aqui. Agora eu levei um susto aqui, porque eu pensei que estava acabando a bateria aqui do celular. Mas, então, assim, o perfil do consumidor ele está mudando, não naquela maneira que era lenta e gradual. Hoje, o perfil do nosso consumidor ele está mudando de uma maneira muito acelerada. Exatamente. Ele é um perfil ágil, ele quer, na realidade, que você entregue valor. E uma coisa que é necessário que o empresário entenda, a farmácia ela não vende medicamentos. A farmácia vende serviços. Quem vende medicamento é quem fabrica o produto. Eu compro um produto, eu posso comprar um produto aqui no Rio, posso comprar na região dos Lagos, na região serrana, na região do Norte, posso comprar em qualquer local daqui do país ou fora do país. O que vai diferenciar é o atendimento, é a qualidade do serviço que a empresa tem que prestar. E ela precisa, tem que ter, na realidade, uma estratégia e conhecer quem é o público-alvo dela, quem é o perfil do público que ela quer trabalhar. E isso, para se fazer, é absolutamente necessário a utilização de ferramentas para que ela possa ter essas avaliações para a tomada de decisões de maneira assertiva. Com certeza. A gente fala muito isso com os clientes. A gente precisa conhecer o perfil do cliente que eu estou atendendo. Eu preciso entender os hábitos que esse cliente tem. Eu preciso saber as necessidades que esse cliente tem, né? E eu preciso abraçar ele de uma forma onde eu vou levar o máximo de comodidade e de atendimento para esse cliente, certo? A gente, falando sobre a questão do delivery, só para você entender que a gente está falando do delivery, que é uma coisa meio que nova, só que já criaram inovação dentro do delivery. Vou te contar uma história aí, que eu acho que você vai gostar. Não sei se, de repente, você já até sabe. O delivery, a gente estava conversando, primeiro, eu estava conversando com o pessoal da Mercos, que é uma parceira nossa, que é especializada nessa questão de delivery, e eles estavam falando, ô Denner, tinha muitas pessoas que não tinham costume de fazer, vamos supor, de pedir pelo delivery no mercado. Não tinha costume. Se tinha uma pré-concepção de que delivery era só comida em casa, comida pronta em casa. E não é. Aí o pessoal começou a ver, faltou o medicamento, ele começou a comprar pelo delivery da farmácia, pelo delivery do supermercado, pelo delivery do magazine, da loja de calçado e tudo mais. Aí, apesar disso tudo, que a gente pensou assim, não, pô, bacana, já temos a inovação feita. Existem empresas hoje que, além de fazer o delivery, olha só, pessoal, isso é um exemplo claro de como eu me preocupo com o cliente, eu entendo a dor do cliente e eu não vendo só produto, eu vendo serviço. Existem empresas de aplicativo hoje que, além de você conseguir comprar o produto, ela manda um personal lá no supermercado para escolher o produto para você. Então, se você compra uma laranja, além de você comprar a laranja, ele vai lá no supermercado, vai lá na farmácia, escolher o melhor produto para você. Então, tipo assim, a tecnologia, e a gente precisa abrir essa visão e entender que a gente precisa enxergar a dor do cliente e trazer inovação e trazer coisas novas para poder estar atendendo esse cliente. Então, pensa bem, o delivery, que é uma coisa que já existia, mas que teve um boom enorme, já de cara teve uma inovação. Hoje, além de você fazer o pedido, vou dar um exemplo, eu faço o Pão de Açúcar, por exemplo, ele tem esse serviço. Além de você entrar no aplicativo do Pão de Açúcar e fazer lá o pedido, você tem a opção de contratar um personal para escolher os produtos que você está comprando, né? Então, eu acho que é meio que isso. A gente tem que seguir aí essa linha de procurar entender melhor o cliente, ver o que esse cliente realmente necessita e levar essa comodidade para ele, né? E na realidade, você fala isso e a gente observa, né, o diferencial, às vezes, de uma
Eu não digo de uma grande empresa. Eu digo quando o empresário, o empreendedor, ele tem uma visão visionária. Existem empresas que tem uma unidade, duas unidades, mas ele tem uma gestão Exato, visionária. Ele está exatamente, enxergando lá na frente. exatamente. Ele entende qual é o perfil, e muitas vezes se questionam, né, assim, qual o modelo de negócio da farmácia que o Brasil deve adotar? O modelo do drugstore, o modelo assistencialista europeu? Eu tenho na minha concepção que o Brasil é um país continental. Se você está num Sim, grande centro, uma cidade com grande, aqui nas capitais, você pode ter um modelo de um drugstore que tem várias coisas. Se você está, às vezes, num local que a farmácia é a única atividade, né, é o posto de saúde que está lá, é a unidade de sim, saúde, ela tem que ser assistencialista. exatamente. Ela tem que fazer a prestação de serviço, ela tem que se preparar hoje. No Brasil está muito recente a questão agora, você vê da vacinação. Você vai Sim, trabalhar com vacinação, existe um investimento significativo para você adequar toda a empresa para vacinar. Mas você tem que analisar se você tem, na realidade, não basta você fazer uma obra, colocar equipamentos e contratar um farmacêutico. Vai muito além disso. Você tem que entender que a tua empresa tem que ter o DNA de colocar a empresa para ter um perfil de uma unidade de saúde. Porque se exatamente. você tem já um outro perfil, eu quero trabalhar no modelo de farmácia que se dá tradicionalmente o nome, né, da farmácia naquele modelo de unidade popular. Eu não quero prestar serviço, eu quero vender preço. Então, você tem uma opção para trabalhar com aquele perfil. Sim, Agora, muitas vezes, o empresário quer atirar para tudo que é lugar. E ele acaba, de uma certa forma, não conseguindo êxito porque não tem um planejamento, não tem uma estratégia. Ele ouviu dizer que o e-commerce é bom, ele bota e-commerce. O é, delivery é bom, ele bota delivery. Fazer vacinação é bom, eu vou botar vacinação. Teste de Covid é bom, eu vou colocar. Não é assim. A empresa precisa, exatamente. né, ter um planejamento. Né? Como vai estar a tua empresa daqui a 5 anos? Quer dizer, você é degrau que você tem, só com uma velocidade maior e você está atento a essas mudanças que estão sendo oferecidas. Você hoje vai aí para essas startups, esses garotos aí jovens, eles apresentam cada inovação, cada coisa que você fica fascinado. E só que Exatamente. cada vez, né, com uma velocidade maior. Talvez a tua equipe aí, né, você seja talvez o maior, você seja um ancião lá. Talvez a tua equipe Exatamente. interna, né, Exatamente ou você é um isso. ancião aí, né? O resto aí da Exatamente isso. criação, né, quem faz os programadores aí são tudo, né, são pessoas que Sim, têm, né, são jovens são jovens, e cada exatamente. vez mais jovens, né, vão ter nesse perfil. E esse vai ser o nosso consumidor daqui a pouco. Então, a gente tem que estar preparado. Então, preparar significa, né, que eu digo, a empresa ela é feita de pessoas. Você tem que ter Exato. essa percepção de estar atento às mudanças do mercado, investir, entender, né, qual é a necessidade do seu cliente e você entregar o mais importante, que é entregar valor a ele. Não é entregar Exatamente produto, isso. é entregar valor. Exatamente. É isso que faz a diferença. Entendeu? Eu E, quando, tenho e, esse entendimento. e você com isso, você tem fidelização dos seus clientes, você tem aí uma equipe muito mais focada, porque ela tira o foco. Eu falo muito com os clientes o seguinte, o foco ele tem que ser sempre o cliente, né? O foco não é vender o produto somente, eu tenho que vender o produto certo para aquele cliente, né? Eu não posso chegar e pensar que eu vou sair vendendo um monte de produto que de repente o cliente nem necessita. Quando eu faço esse tipo de abordagem, de ação com esse cliente, a probabilidade desse cliente se sentir igual a qualquer outro cliente que entrou naquela loja ali é muito grande. E uma coisa que eu falo muito para o nosso público aqui das nossas lives, que hoje o cliente ele quer ter a sensação de ser único. Ele quer ter a sensação de ser especial, né? E como você vai conseguir passar essa sensação para ele?
quando você tem todo um planejamento, um plano de negócio que não é voltado simplesmente para o que você vende, mas voltado para o público que você atende. Esse é o cerne de toda a questão, né? Eu acrescento mais para você. Eu digo o seguinte, né? O nosso cliente começa com o nosso cliente interno, que é o colaborador. Sim, exato. Isso é a primeira etapa, né, de um processo, porque o processo, a falta de conhecimento, muitas vezes, do empresário, na definição de um cargo, de você traçar o perfil de cargo, você ter o perfil, se aquele colaborador ele está adequado àquela função. Você, às vezes, pega uma pessoa que é extremamente extrovertida, vai colocar numa área de concentração tua de criação, aí não dá, tem que ter uma pessoa que seja focada, que tenha, né, ela seja potencializada em foco. Então, assim, a empresa precisa, desde o processo de recrutamento, seleção, treinamento, treinar a sua equipe, porque se ela não trata bem, não investe bem no cliente interno, que é o seu colaborador, como esse atendente vai fazer passar essa percepção que você tem? Então, isso faz parte, a gente precisa entender essas questões, né, de valorizar, de incentivar aquele colaborador, investir para que ele possa crescer dentro da empresa, ele ter a possibilidade de pensar num plano de carreira. Nenhuma empresa começou como mega empresa. Toda empresa, se você pegar a história de Coca-Cola, de qualquer uma dessas aí, começa a comunidade. E ela vai crescendo, mas ela vai crescendo por quê? Porque o gestor, aquele que tem o poder de decidir, ele tem que valorizar a equipe dele. Ele tem que reconhecer, ele tem que treinar aquela equipe para que ela possa oferecer um atendimento qualificado e para que aquela empresa ela faça diferença. Porque se o cliente para e pensa, se o meu estabelecimento sair daquele ponto, será que aquele cliente vai sentir falta? Exatamente. Será que eu vou fazer falta ali? Não, aquela farmácia, muitos lugares, às vezes, quando você, por uma situação agora aqui, principalmente nessa situação econômica, quando você vê que vai fechar uma empresa, a comunidade ali daquela região sente falta, porque ela tem um legado. Agora tem empresa que não tem. Por quê? Porque ela é mais uma, né, dentro de um contexto ali que não entrega valor, não faz nada diferente do que os outros concorrentes. E na verdade a gente precisa entender que o colaborador que está lá na ponta, ele é a cara da empresa, ele é a empresa. Então, quando eu estou investindo em treinamento, eu estou capacitando esse colaborador, eu tô capacitando a minha empresa. Eu capacitar um colaborador é como se eu estivesse comprando alguma coisa para o meu negócio, uma máquina nova, alguma coisa que vai melhorar o desempenho do meu negócio. Os colaboradores são peças fundamentais na gestão do negócio, na execução das tarefas. Então, quando eu invisto nesse colaborador, é como se eu estivesse dando um upgrade, né, nesse atendimento que eu tenho. Ele é a ponta da lança. Então, você imagina, eu vou para a guerra com uma lança totalmente enferrujada, sem ponta, sem nada. Não pode, gente. A gente tem que tratar bem esse colaborador, a gente precisa investir em treinamento, a gente precisa capacitar ele, né, de uma forma que realmente ele vai ser a cara do meu negócio, vai ser aquilo que eu quero que o meu negócio seja. Se você me permite, eu vou dizer, né, a equipe tem o DNA do diretor da empresa. Exatamente. Na realidade, se você tem, né, um DNA de envolver, de reconhecer, de valorizar, isso não significa que você tenha que estabelecer as suas metas, as métricas e a avaliação, porque o gestor ele tem uma responsabilidade. O gestor não é que ele tenha que ser bonzinho, ele tem que ser justo. Sim, exato. Essa é a função. Perfeito. Ele não pode ser tendencioso. Ele tem que dar, né, um tratamento igualitário para a sua equipe, cobrar da sua equipe, dar ferramentas, dar todas as possibilidades para que a equipe possa crescer de uma maneira igual. E aí você vai, na realidade, logicamente, a empresa que procura trabalhar dessa forma, ela certamente terá êxito, terá sucesso, terá expansão,
e é um momento, né, no plano de expansão, é um momento que tem que se ver com muito critério se a empresa está mesmo preparada para fazer um plano de expansão e para aproveitar as oportunidades. É isso aí. E pensando nisso, Luiz, e contando com a sua presença aqui no nosso canal, essa semana a gente teve uma ideia de fazer o quê? De deixar um presente aqui para as pessoas que participarem dessa live. Qual vai ser o presente que a gente vai deixar aqui para as pessoas, para as empresas, para os gestores de farmácia que participarem dessa live? Nós estamos com um link na nossa bio, lá do Instagram, e você clicando lá nesse link, vai ter um formulário, e quem preencher esse formulário lá no link da bio da DNA no Instagram, vai estar concorrendo a um sorteio que nós vamos fazer na próxima live, de duas adesões da nossa ferramenta do DNA Pharmacy, sem custo de aquisição. Parabéns, a gente resolveu fazer isso para poder até incentivar o gestor de farmácia, o gestor individual, da farmácia de bairro, essa pessoa que hoje não está conseguindo, não às vezes porque ele não quer, mas por falta de ter alguém do lado dele para poder dar um norte aí e melhorar a gestão dele. Então, o trabalho que a gente quer fazer é exatamente isso. Primeiro, a gente quer que vocês conheçam o nosso trabalho, né? E se vocês acharem que o que a gente faz tem sentido aí na melhoria da gestão do seu negócio, vai ser um grande prazer ter vocês aqui com a gente, né? Junto aí com o Luiz, com a Ascoferj, fazendo esse trabalho aí para poder a gente cada vez mais melhorar não só um ou outro cliente, mas todo o segmento. Uma coisa que todo mundo também tem que entender que cada vez que a gente se une mais, que a gente está mais junto, mais forte a gente fica. Então, o segmento farma, como todos os outros segmentos do varejo, precisa se unir cada vez mais. Precisa estar mais junto. Quanto mais junto, quanto mais tiver troca de conhecimento, mais forte e o futuro aí com certeza vai ser mais brilhante do que ele já é para o segmento. É verdade, eu concordo com você, parabenizo pelo trabalho que vocês têm feito. Eu acho que é muito importante que o nosso segmento tem empresas sérias, éticas, comprometidas com o nosso segmento. A Ascoferj se orgulha muito de ter a DNA como uma parceira nossa, você está sempre de portas abertas. Nossa equipe também lá de consultores, eu quero colocar à disposição, quando você tiver algum assunto que seja de interesse na área jurídica, regulatória, na área de treinamento, nós temos uma equipe lá que está sempre contribuindo através das nossas lives também, nós temos os nossos programas nas mídias, no Ed Farmácia, que temporariamente está sendo feito agora de uma maneira, a Viviane tem feito um resumão da semana. Agora, no mês de julho, a gente vai retornar, não dentro de uma maneira remota ainda, né? Não dentro do estúdio, porque a gente ainda tem essa questão do isolamento social, mas assim, o nosso objetivo é esse, é de caminhar com empresas que levem ao nosso segmento soluções, parcerias, conexão do bem, e também assim, que os empresários estejam atentos, né? E procurem, né, ficar ligados, ficarem atentos a essas mudanças, que tem muita coisa ainda para acontecer. Nós temos um ano que é atípico, né? Nós vivemos um momento de insegurança, nós não sabemos ainda se vai demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas certamente, né, como você disse, né, é um novo que nós estamos vivendo, né? É um novo momento que agora a gente precisa, né, e fez com que a gente pudesse fazer essa reflexão. Então, eu agradeço aí o convite. Foi muito, muito bacana o papo com você. Você está devendo uma visita a gente também lá na nossa live, que no dia que você ia fazer lá, houve um problema de conexão, rapaz. Eu falei, não é possível. No dia que você ia fazer, teve uma conexão aí. Hoje comigo? Cara, não, exatamente. Né? Exatamente. Ainda bem que... Né? Não, então você está devendo uma live, lá na Ascoferj, né? Para a Viviane, para bater um papo com ela, né? Vai ter um papo com ela. Vai ser um grande gente prazer. Poder também, né? E te agradecer de coração, parabenizar toda a sua equipe aí, né? E dizer que a gente está de portas abertas, fazer um convite para quem, né, que já conhece a Ascoferj,
e temos todos os serviços, nós temos, você falou em questão da importância da unidade das farmácias. Existe hoje, né, as grandes redes que são notáveis pelo seu trabalho. Existe hoje diversas formas de você estar se unindo através de licenciamento, grandes redes de licenciamento, de franquia, de associativismo, mas nós temos também aquelas farmácias independentes, que são na sua grande maioria. Então, essas farmácias têm também as COFERJ dentro de todos esses benefícios, além da tecnologia, da parceria que nós temos com a DNA. Nós temos uma central de negócio que não compete com nenhum tipo de rede, ela é voltada para a farmácia independente, aquela que quer manter seu nome, que quer manter, na realidade, toda a sua identidade. Muitas vezes essa farmácia ela não é nem identificada por essas redes de franquia porque tem um faturamento pequeno. Sim. Então, a central de negócio proporciona uma condição já com alguns distribuidores e também com ferramentas de parceria para poder auxiliar na gestão. Então, nós estamos aqui sempre à disposição do nosso público e é muito bacana a gente estar fazendo essa troca de experiência, como eu falei contigo. Na realidade, a gente está sempre aprendendo, eu sempre aprendo com meus amigos. O nosso amigo Herbert Freire, aqui da Infopop Pharma, está falando que quer uma caneca da DNA, está falando para mim fazer um sorteio. Meu amigo, eu vou mandar para você aí uma caneca, pode ficar tranquilo aí que a gente vai estar encaminhando. Luiz, aqui, mais uma vez eu queria agradecer muito a sua presença, tá? Foi muito bom esse bate-papo nosso. Eu queria deixar um último recado aqui para o segmento Pharma, que é importante essa união, é importante nesse momento agora de reflexão, a gente procurar conhecimento, a gente procurar estudar, a gente procurar material que é inerente ao nosso segmento. A gente não pode ficar parado nesse momento agora, não podemos ficar estáticos e pensar que isso simplesmente vai passar e tudo vai voltar ao que era antes. Não dá para parar, né? A gente está num momento que não dá para parar. Eu falo sempre em algumas lives o seguinte: estar em casa não quer dizer que é estar parado, que é estar sem fazer nada. Estar em casa é um momento onde você vai procurar essa reflexão, procurar se aperfeiçoar, né? Eu digo que o estudo e o conhecimento hoje são armas fundamentais para a gente desbravar esse mundo competitivo que é o segmento do varejo, que é super competitivo, que é voraz. Então, você precisa se preparar. Então, se você tem hoje essa mudança de rotina, se você mudou seus hábitos, se você está ficando mais em casa, vamos trazer conteúdo, vamos tentar aproveitar esse tempo, né, para poder se preparar. Porque quem se preparar melhor nesse momento agora e quem conseguir dar o primeiro passo, provavelmente vai ter uma vantagem quando isso tudo, que esse novo normal, ele se restabelecer. Tá bom? Então, muito obrigado, hein, Luiz? Obrigado mesmo, obrigado. Eu te agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer aqui estar batendo um papo com o pessoal, com você. É sempre muito bom a gente fazer essa troca de informação, tá bom? E assim, quando o novo normal passar, a gente puder estar novamente juntos, já fica aquele convite para a gente estar aqui tomando um café, batendo um papo. Com certeza. Ou num desses circuitos que eu gosto de fazer pelo interior, eu vou passar novamente aí para a gente estar junto aí. Com certeza. Tá bom? Vamos agradecer sim. a audiência aí. Tá bom, querido? Falou, forte abraço, pessoal. Deus abençoe a todos. Obrigado, Você hein? também. Tchau. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Muito obrigado por tudo. Tchau. Obrigado, querido. Tchau.